de Memória Histórica do Supremo Tribunal Federal, tenho a satisfação de conversar com o Dr. Hélio Bicudo, que se notabilizou em São Paulo pela defesa dos direitos humanos e, sobretudo, pelo combate ferrenho que deu ao Esquadrão da Morte aqui em São Paulo. Mas nós vamos contar essa história ao longo dessa entrevista. O Dr. Hélio Bicudo nasceu em Mogi das Cruzes e veio criança para São Paulo, não é isso? 10 anos. Veio com os pais. Conta um pouquinho dessa sua história, a chegada a São Paulo. Não lembro, mas a história da família, certamente o senhor sabe. Sem dúvida. Meu pai era agente do Correio e Telégrafo naquele tempo. Né? Ele era agente em Mogi das Cruzes, foi quando eu nasci. Depois ele veio removido para São Paulo. Então ele trouxe a família para São Paulo. Eram muitos filhos? Éramos 7. Né? Eu fui o 6º. Praticamente a minha infância eu vivi no Brás. Em 1938 nós íamos morar em Pinheiros. Nesse tempo eu já estava no ginásio do Estado e eu fiz toda a minha vida, minha formação profissional foi feita em escolas públicas. Né? Terminado o ginásio, comecei a cursar o pré-jurídico que funcionava na própria Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Por os anos da ditadura Vargas, os anos da guerra, e a Faculdade de Direito naquele tempo a juventude se movimentava, sabe? O senhor participava dos movimentos, das greves e tal, tomar pau da polícia e tal. E eu estive presente quando foi morto um estudante que não era da faculdade, num desses movimentos estudantis contra a ditadura do Getúlio Vargas. No centro de São Paulo? Aqui em São Paulo, em frente à faculdade. Frente à faculdade. E metralhadora, tocou e tal. Eu me lembro que eu estava no começo do lago, ali perto da rua de São Bento. Quando eu me vi, eu estava dentro da igreja. Porque era bala por tudo quanto era lado. E, claro, que o Getúlio Vargas não queria entrar na guerra. Inclusive porque alguns ministros deles eram da linha nazi-fascista. Nazi-fascista, é isso? Né? E o Henrico Dutra era, claramente, ele dizia isso, né? Então, aí nós fizemos várias campanhas para entrar o Brasil na guerra, passeatas e tal. E, na verdade, o Brasil entrou na guerra. E no Direito, na faculdade da USP, o senhor se formou em que ano? Recebia o grau em 47, janeiro de 47. E eu trabalhei... Não pensou em advogar para... Olha, eu trabalhei no escritório de advocacia desde o primeiro ano até o 5º ano. Né? De maneira que eu estava apto a advogar. Então eu disse, olha, eu vou tentar Ministério Público, porque é uma coisa que eu gosto e quem sabe se eu consigo. Né? E realmente eu fiz o concurso em 47 e fui aprovado. E eu, primeiro como promotor substituto em Sorocaba. Né? Depois eu fui para Franca, como comissionado em Franca, não como promotor de Franca. É uma comarca magnífica, sabe? O juiz era ótimo, sabe? E tudo para a gente ficar tranquilo e fazer as coisas como devem ser feitas, né? E eu logo caí numa besteira lá, fui denunciar o prefeito. Já surgia aquela chama, né, de denunciar as coisas erradas. Então, denunciei, passei cortado. E nessa turma eu tive um problema que foi o seguinte. Quando foi por volta de 50, mais ou menos, né, houve um procedimento do governo federal contra o chamado comunismo. E lá na comarca, os pessoal que trabalhava na roça andaram recebendo os boletins e distribuindo os boletins pela luta pela terra, é uma coisa. Né? E a polícia pegou esse pessoal como comunistas, que era crime contra a segurança nacional e tal, e coisa, botaram na cadeia. E fizeram o processo. Veio o processo para mim, eu disse, isso não é crime, coisa nenhuma. Né? Eu dei um parecer longo até, dizendo, olha, isso não é crime, por isso, por isso, por isso. Eles pegaram um médico lá, que tinha os romances do Dostoiévski, Tolstói, como comunista. Despreparo total da polícia, né? E eu fiz esse parecer e o juiz acatou e mandou arquivar o processo. Bom, saiu e o médico que estava no meio desse negócio sentiu-se beneficiado e escreveu um artigo no jornal. Aí vagou-se a comarca.
E normalmente, aquele que estava comissionado era nomeado. Né? E eu disse, bom, não tem problema, vou ser nomeado para cá e tal. Mas não aconteceu. Eu fui indicado, mas o governador, eu acho que era o Garcês. Mas o secretário dele era o José Loureiro Júnior. O José Loureiro Júnior era genro do Plínio Salgado. Com notórias simpatias pelo direito. Pelo integralismo, né? Integralismo. E eu cheguei na secretaria para conversar com o secretário, não conversei com ele, conversei com o chefe de gabinete dele, que era o Damiano Gulo. E ele disse, olha, infelizmente não vai dar. Aí me mostrou o tal do jornal. E estava escrito em vermelho, este promotor é criptocomunista. E pronto, acabou a história. Eu queria lhe perguntar o seguinte, nessa sua atuação como promotor, depois o senhor virou procurador de justiça, se tornou procurador. Quem me nomeou foi o Gênio. Foi o Gênio. Já em 58. Então, na época do Carvalho Pinto, o senhor já era procurador de justiça. Como é que surgiu essa inquietação e essa preocupação em torno da defesa dos direitos humanos? Pois é, isso começou já realmente quando eu comecei a exercer a promotoria pública. Né? Porque no interior de São Paulo, naquele tempo, você era muito acionado pelo pessoal mais pobre, né? Os trabalhadores rurais, de usinas, da indústria ainda incipiente que havia no Estado. E havia um abismo, né? Entre esse pessoal, né? e aqueles que estavam já exercendo determinadas funções na sociedade. Esse pessoal não existia. Né? E foi esse caso de Araçatuba, por exemplo, é um marco na minha vida, porque eu disse, não é possível você, através de uma lei que absolutamente não quer dizer nada para esse pessoal, né, os leva para a cadeia, tem sentido e tal. E aí eu fui, acho que foi um progresso da minha parte, né, atentando muito mais para o direito das pessoas do que para o direito que está escrito na lei. Eu não sou defensor do Estado. Não é mais o tempo de o promotor ser o representante do rei. Eu sou o promotor da sociedade. Então eu tenho que lutar pela sociedade e não por aquilo que o Estado quer que a sociedade faça. E esta luta do Dr. Hélio Bicudo acabou levando a um encontro extremamente difícil e complicado com o chamado Esquadrão da Morte aqui em São Paulo. Estamos conversando com o Dr. Hélio Bicudo, neste programa do Núcleo de Memória Histórica do Supremo Tribunal Federal. E o Dr. Hélio Bicudo se tornou muito conhecido em São Paulo num momento difícil da vida nacional, em que ele denunciou o Esquadrão da Morte. Como começou essa história, Dr. Hélio? Quem procura acha, né? Eu era procurador já da Justiça, mas eu começava a ouvir e a ler nos jornais uma atuação com a qual eu absolutamente não concordava, que era o encontro de cadáveres na periferia, né, que depois apareciam com um cartaz, uma caveira e 2 fêmures cruzados, né, Esquadrão da Morte e tal. Esses homicídios eram dados como uma posição saneadora da polícia. No caso, Polícia Civil. Isso começou em que ano? Isso foi em 68, 69, por aí. Né? E já estávamos no período da ditadura militar. Né? Eu comecei a ficar preocupado e mandei um ofício ao Procurador-Geral dizendo que estava acontecendo, quais eram as providências. E aí eu soube que os promotores pediam para arquivar, o juiz mandava arquivar. E eu fui um dia, por curiosidade, examinar os processos e não é possível isso. Né? É preciso aprofundar o exame da coisa para dizer que aquilo realmente foi um encontro entre policiais e bandidos. Né? Naquele tempo eu ainda não tinha ideia de que o chefe do Esquadrão da Morte, que era o delegado Fleury,
Ele era um homem da resistência do sistema, né, contra a luta contra o sistema. Né? É verdade que nessa ocasião ele já não era mais do Esquadrão da Morte, porque o Esquadrão da Morte comecei a investigar em 69. Quer dizer, ele já em 68 já não era mais. Então os casos são anteriores, são de 67, também de 68 e tal. Nós fizemos 12 ou 13 processos durante um ano e denunciamos vários delegados de polícia, vários escrivães e vários investigadores, né? Todos da Polícia Civil, não havia ninguém da Polícia Militar. Quando começou essa história do Esquadrão da Morte, o secretário de então era o Eli Lopes Meirelles, né? Ele se mostrou inteiramente favorável àquilo que estava sendo feito, entrevistas e tal. E o próprio Abreu Sodré, num programa conhecido aí da Roda Viva, ele disse que eu estava completamente fora de esquadro, que não tinha cabimento que eu estava fazendo, que a polícia estava fazendo o trabalho deles, que eu estava protegendo a sociedade, que eu estava atrapalhando. Eu sei que muitas vezes telefones lá em casa, né, não para mim, mas para o pessoal da família, olha, toma cuidado, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Bom, eu nunca, eu não sei se era... Coragem eu acho que não era, né? Eu acho que era um pouco de não acreditar que fosse acontecer alguma coisa, né? E as coisas caminharam, quer dizer, eu consegui, afinal conseguimos botar o Fleury na cadeia, porque naquele tempo... O senhor conseguiu uma condenação? Não, condenação não consegui nenhuma. Não conseguiu. Não, consegui, vamos para frente que eu do Fleury não consegui, porque o Fleury morreu antes, ou foi morrido. É o que é mais certo. Eu denunciei o Fleury e pedi a prisão preventiva dele, e deu a prisão preventiva. E ele foi para o DOPS, preso no DOPS. Não sei se ficou preso, não. Na casa dele? Não sei se foi preso entre aspas, mas ficou preso. E aí então se apresentou no Congresso uma lei permitindo que as pessoas primárias e sem maus antecedentes pudessem ser julgadas em liberdade. Não era bem o caso dele. Mas aí está a história, né? Que ficou conhecida na época como Lei Fleury. Exatamente. E que não é uma lei má. O senhor fala isso, é uma boa lei. É uma boa lei porque impede que os réus primários se misturem com réus de antecedentes, de periculosidade e tal. Né? Essa lei é uma lei boa. Por vias tortas, o senhor conseguiu influenciar para que se fizesse uma lei boa. Agora não era para beneficiar aquele... Ela foi feita para beneficiar o Fleury. Né? E foi nessa ocasião, né, dessas investigações do Esquadrão da Morte, que eu tive a oportunidade de bater as portas do Supremo. A Justiça Militar de São Paulo entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para livrar o Fleury das acusações, porque era mais de uma acusação que tinha contra ele, né? Inclusive alegando a nulidade daquilo que eu estava fazendo, tudo isso. Né? E eu telefonei para o então Procurador-Geral da República, que era o Xavier de Albuquerque, né? E disse a ele, olha, procurador, nós somos o Ministério Público, o senhor naturalmente vai ter que atuar nisso, eu gostaria de ter uma conversa com o senhor a esse respeito. Ele me chamou e disse, olha, infelizmente eu não pude atender a sua solicitação, eu já dei o parecer contrário ao seu ponto de vista. Eu disse, pois não, tudo bem. Então, eu disse, bom, ele já deu o parecer. Eu disse, mas o que eu faço? Não posso fazer mais nada. Fui ao Supremo e pedi uma audiência com o relator, que é o Luiz Galotti. Eu disse, olha, ministro, me desculpe, mas está acontecendo isto. Inclusive, o processo veio para a Procuradoria-Geral da República sem o parecer do Procurador-Geral da Justiça de São Paulo. Então, eu acho que, pelo menos, tem que se ouvir o Ministério Público de São Paulo. O senhor tem toda a razão. O senhor sente aí, faça o requerimento que eu faço desse processo. Eu sentei, fiz o requerimento e ele... Deferiu. O Procurador-Geral da Justiça aqui se manifestou e eu sei que o Xavier de Albuquerque fez a defesa oral
do ponto de vista dele, no plenário do Supremo e perdeu, porque o Supremo considerou que aquilo que estava se fazendo era absolutamente legal. Então é uma lembrança, para mim, agradabilíssima do Supremo Tribunal Federal. Mas sua atuação, primeiro nesse caso do Esquadrão da Morte, e naturalmente que desagradou o regime, sim, que afinal estava envolvido uma das figuras chaves de todo o sistema repressivo, né, que era o delegado Sérgio Paranhos Fleury, certamente desagradou a cúpula do governo, essa coisa toda, o senhor mesmo já contou o que aconteceu. Mas o senhor também desagradou de outro modo, porque o senhor passou a militar na Comissão Justiça e Paz. Também queria que o senhor contasse como é que o senhor foi parar nesse trabalho que foi capitaneado pelo Dom Paulo Evaristo Martins. Dom Paulo que criou a comissão. O Dom Paulo veio para São Paulo como bispo auxiliar quando eu estava fazendo as investigações do Esquadrão da Morte. E foi uma das primeiras pessoas que me mandou um cartão, né, apoiando a minha atuação. Eu nem o conhecia. E depois, quando ele criou a Comissão de Justiça e Paz, entre as pessoas que ele convidou, também me convidou. E eu passei a pertencer à Comissão de Justiça e Paz, e muitas vezes, depois já passada esse episódio do Esquadrão da Morte, eu estive com ele em prisões, em outros lugares, né, que não eram lá muito bem aceitos pelo sistema. Né? Defendendo os presos, políticos, inclusive. Nesta conversa com o Dr. Hélio Bicudo, para o Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, falaremos em seguida sobre a atuação política do Dr. Hélio, que também foi extremamente marcante aqui em São Paulo e no plano nacional. O Núcleo de Memória Histórica do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o Dr. Hélio Bicudo, que teve uma trajetória política muito importante, não só aqui no estado de São Paulo, como no plano nacional. O senhor acabou entrando na política um pouco por acaso. O senhor era promotor, ou já era procurador de justiça e foi trabalhar no governo Carvalho Pinto, que foi um governo inovador para a época aqui em São Paulo. Foi um governo que tinha um plano de ação, né, e que cumpriu. 4 anos, o Carvalho Pinto fez parte hidroelétrica, por exemplo, Urubupungá. Eu era o presidente da empresa, ele me deu a presidência dessa empresa, que era Celusa, que chamava. Celusa. Né? Era, naquele tempo, o maior projeto hídrico, não só da América Latina, mas mundial. E era maior que a sua. Quando ele foi nomeado ministro da Fazenda, ele me convidou para ser o chefe de gabinete dele, e fui. Chefe de gabinete que naquela época corresponde ao que é hoje o secretário executivo do Ministério, era praticamente um vice-ministro. Tanto que eu substituí quando ele foi para o FMI. E depois de tantos anos, né, o senhor saiu da política, voltou depois da queda do regime do governo do João Goulart, o senhor voltou à sua atividade normal de procurador da Justiça. Mas mais adiante, com a redemocratização, da qual o senhor participou também, de todas aquelas lutas, diretas já. Exatamente. O senhor acabou voltando à política pela via eleitoral. Como é que foi essa decisão? Na verdade, eu nunca participei de partido político nenhum, até o momento da criação do PT. Quando o PT foi criado, eu achei que era um partido que me dizia alguma coisa. Né? Era um partido que buscava organizar as chamadas comunidades de base, como tinha na igreja e tal. E eu achei que era uma coisa interessante, que era uma coisa que vinha de baixo para cima. Né? Quando houve a primeira eleição para governos de Estado, foi em 1982. Exatamente. Que eram candidatos o Franco Montoro e o Jânio e o Lula. E eu acompanhei o Lula. Tanto que eu fui candidato a vice-governador com o Lula. Mas o senhor se candidatou a deputado federal. Depois. Porque antes me empurraram para ser candidato ao Senado. Quando a Luísa Erundina, né, numa surpresa geral,
ganhou do Maluf aqui em São Paulo. Para a prefeita, né, de São Paulo. Ela me convidou para ser secretário dos Assuntos Jurídicos da Prefeitura. E eu aceitei, né, fui secretário, e naquele tempo eu era também presidente do Diretório Municipal de São Paulo. Eu me lembro que até na segunda vez que eu fui candidato, né, a Marta estava ali por perto e tal, e ela virou para mim e disse assim: você é contra ou a favor do aborto? Eu disse: eu sou contra o aborto. Ela disse: então não voto em você. Mas mesmo ela não votando no senhor, já foi vice-prefeito. Pois é. Mas aí é interessante também, porque é o problema de você não ter como. Olha, eu estava no meu sítio, que eu tinha um sítio aqui em Vinhedo, um sábado, quando me aparecem lá a Marta, o Rui Falcão e o Suplicy. Olha, nós estamos com um problema, que é a vice-prefeitura de São Paulo, a eleição para vice-prefeito, porque tem 2 candidatos, que era o Chinalha e o Paulo Teixeira, que não abrem mão. Isso vai prejudicar a candidatura da Marta, porque vai haver uma divisão. Uma disputa interna. Então não dá. Então, eles abrem mão se você for candidato. E eu, naquele tempo, não estava nem pensando nisso. Naquele tempo, eu estava na Comissão Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos, lá em Washington, quer dizer, eu ia e voltava, mas não estava interessado, nem sabia que havia convenção do PT. E aí veio o negócio do Maluf, né, que o Maluf era o candidato. Não, porque você vai ajudar, porque você tem a igreja, que você tem isso, que você tem aquilo e tal. Então, eu vou consultar primeiro umas pessoas, falar com o Dom Paulo, com os bispos que eu conheço e tal, com a minha família e tal, para ver. E todo mundo é tal história, né? Contra o Maluf, tem que entrar. Mas voltando aos direitos humanos, o senhor foi integrante dessa comissão? Eu exerci realmente, durante o mandato de 4 anos, a posição de membro da Comissão Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos. E fui presidente da comissão também, no ano de 2000. E, para mim, foi, vamos dizer assim, quase a coroação de uma atuação, né, que eu venho tendo há muitos anos em favor dos direitos das pessoas. Né. Depois de tantos anos militando nessa área, o que o senhor diria sobre a situação dos direitos humanos no Brasil hoje? Eu acho que essas questões não são tratadas no Brasil como elas realmente deveriam ser tratadas. A violência policial campeia tranquila. O senhor acha que o Ministério Público está cumprindo o seu papel neste combate a essas... Nem sempre. Nem sempre. Eu tenho um caso, pelo menos, né, ou 2 casos, né, em que o Ministério Público se absteve. Porque na reforma da Constituição, você está lembrado de que nas violências graves, né, de direitos humanos, nas violações graves de direitos humanos, você pode pedir a federalização da causa. Eu tive 2 casos, e nos 2 casos o Ministério Público se manifestou contrário, e evidentemente que o Superior Tribunal de Justiça acatou o parecer do Ministério Público. Foi moradores de rua de São Paulo, que eu disse: bom, como é que nós vamos decidir essa questão aqui em São Paulo? Né? O caso da chacina de 12 pessoas na estrada, na rodovia chamada Castelinho, que vai da Castelo Branco até Sorocaba, quando houve uma matança pura e simples de 12 pessoas. Então, eu pedi a transferência desses julgamentos para o Tribunal Federal. Não consegui, com o parecer contrário do Ministério Público. Esses casos estão hoje na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que já se pronunciou inicialmente pelo acatamento dessas denúncias. Muito bem. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem final sobre a importância da defesa dos direitos humanos, sobretudo num país como o nosso. Eu acho que essa questão dos direitos humanos, que tem sido muito deturpada, né, inclusive pela mídia, né, de que direitos humanos são os direitos de bandidos, mas que, na verdade, são os direitos das pessoas. Quer dizer, aqueles que lutam pelos direitos humanos não lutam pela impunidade dos criminosos.
Eles querem que a justiça seja feita, mas que se respeite a dignidade da pessoa, né? Nas prisões, em todos os momentos da vida de uma pessoa, que essa pessoa seja respeitada, seja pobre ou seja rico. É isso que são os direitos humanos. É um direito fundamental, como se fosse o direito à vida. Muito obrigado.